Fala, provedor, tudo beleza? Aqui é Pedro Rezende e hoje, dia 1º de setembro, entra em vigor as regras do Regulamento Geral de Consumidor que estava previsto para entrar em vigor no ano passado e começa agora. E eu já fiz um vídeo sobre o Guia PPP falando sobre as regras da Anatel para coibir o serviço ilegal ou a concorrência desleal. Se você não viu ainda, acesse aqui em cima, vai ter o card. E agora a gente vai falar sobre a segunda parte que fala sobre essas regras. É importante a gente atentar a um detalhe muito especial, que é o seguinte: as regras elas estão divididas entre dois grupos principais. Na verdade são três, mas nós vamos deixar de fora aqui as grandes operadoras. E a gente tem as operadoras de pequeno porte com menos de 5.000 e as operadoras com mais de 5.000 clientes. E eu vou mostrar para vocês agora como que isso é definido. Então a gente vai aqui no começo do guia, que ele traz para nós aqui as apresentações do porquê, né? E ele fala aqui também, ó, as prestadores de pequeno porte que desempenham um papel fundamental na ampliação do acesso, blá blá blá. E aí aqui, ó, de acordo com a resolução 694 de 17 de julho de 2018, uma prestadora de pequeno porte é definida como aquela cujo grupo econômico, ou seja, o conjunto de empresas do mesmo grupo, detém participação de mercado nacional inferior a 5% em cada mercado. Ou seja, 5% da SM, 5% do STFC, 5% do SEAC e assim por diante. E aí nós temos o ato 6539 de 18 de outubro de 2019, que especificou que todas as prestadoras fora dos grupos Telefônica, Claro, TIM, Oi e Sky AT&T seriam consideradas PPPs. E depois disso, foi publicado um Acórdão 108 em 3 de maio de 2024 e as prestadoras pertencentes ao grupo Sky AT&T passaram a ser consideradas de pequeno porte. E hoje, então, nós temos essa questão de que as prestadoras de pequeno porte, e ele está aqui reiterado no glossário: prestador de pequeno porte, grupo detentor de participação no mercado nacional inferior a 5% do mercado varejo em que ocupa. Então, explicado o que é uma prestadora de pequeno porte, todas as prestadoras que não são Telefônica, Oi, TIM e Claro, essas quatro são as únicas de grande porte, todas as demais são prestadoras de pequeno porte. E aí nós temos as regras que entram em vigor agora, hoje, dia 1º de setembro, que elas são separadas então nesses dois mercados: pequeno porte com menos de 5.000 e pequeno porte com mais de 5.000. O que nós temos então aqui, ó? O novo Regulamento Geral do Direito do Consumidor, que entra em vigor em 1º de setembro de 2025, é o principal normativo relacionado aos direitos do consumidor de telecom, vindo substituir o regulamento aprovado pela Resolução 632 de março de 2014. Então, essa de março de 2014 deixa de valer nessa data e passa a valer, então, essa de 1º de setembro, que é a 765, que ela foi publicada lá em 6 de novembro de 2023, entraria em vigor em 2024, porém, foi prorrogada por um ano. E aí, nós temos aqui, ó, o título 8 do novo RGC é dedicado aos prestadores de pequeno porte, e o seu artigo 90 apresenta a listagem de todos os artigos do regulamento aplicáveis às PPPs, sendo recomendável sua leitura na íntegra, além daqueles destacados por assunto que estão aqui embaixo nesse guia. Se você ainda não pegou o guia, nós vamos deixar disponível na descrição do vídeo. Acesse a descrição, ali vai ter o link para o guia direto no site da Anatel e também alguns documentos que nós vamos mostrar em seguida. E aí tem também aqui, ó, todavia, o parágrafo 5º do citado artigo 90 reduz ainda mais a aplicabilidade das disposições desse regulamento quando a PPP possuir até 5.000 acessos em serviço. Quando esta emitir até 5.000, no caso da STFC, e nessas hipóteses aplicam-se apenas
o disposto no capítulo 1 do título 2, que corresponde aos artigos 4º e 5º, e o capítulo 1 do título 3, que corresponde ao artigo 7º. Por esse motivo, nós estamos trazendo então aqui, dentro do normativo do regulamento, o que ele fala lá no parágrafo 5º do artigo 90, que é aplicável aos prestadores de pequeno porte somente o capítulo 1 do título 2 e o capítulo 1 do título 3. O que nós da Portal Resende fizemos? Nós compilamos em um documento para as regras PPPs com menos de 5.000 clientes, o título 2, capítulo 1, que ele traz o artigo 4, os direitos do consumidor, são estes, e depois ele traz lá no artigo 5º, aqui, artigo 5º, as interações entre prestadores e consumidores em qualquer canais deverão ser realizadas de maneira a garantir aos consumidores liberdade, autonomia, independência necessária à tomada de decisão de consumo e não serem submetidos a informações técnicas, operacionais, contratuais que dificultem ou induzam eles a erro ou consumo, dificultem a decisão de consumo e práticas abusivas e tudo mais. Esse documento vai estar disponível para vocês na descrição. E no título 3, o capítulo 1, princípios gerais, quais são os princípios que norteiam o trabalho de uma provedora de internet de pequeno porte. Atendimento aos consumidores é redigido pelo princípio de acessibilidade, confiabilidade, transparência, clareza, segurança das informações, rastreabilidade e resolutividade de demandas, presteza, cortesia, eficácia, racionalização e melhoria contínua. Então, esses são princípios que devem nortear como você, enquanto provedor de pequeno porte, deve se posicionar no mercado. E aí, no rodapé tem os nossos contatos, e-mail e tudo mais. Beleza. As prestadoras de pequeno porte com mais de 5.000 clientes, elas têm que seguir todos esses normativos aqui. Para facilitar a vida de vocês, o que nós fizemos? Criamos um documento que ele tem 31 páginas e tudo que estiver taxado e com a cor azul claro é apenas para prestadoras de grande porte. O que estiver de negrito, ou melhor, o que estiver de preto, está em vigor. São exatamente aqueles artigos 35, 36, 37, o 38 não. Então, se nós formos lá, artigos 35, 36, 37, o 38 não. Pula para o 39, 40, 41, 42, 43 e assim por diante. O 48 também não. Então, nós temos aqui todos os demais. O 48, ele está taxado. Então, nós temos aqui o 48 taxado. 49 entra, 50 não. 49 entra, o 50 não. Então, nós já fizemos esse trabalho de separar para vocês tudo que está em vigor para as prestadoras de pequeno porte de modo geral. O que nós temos de interessante nesse regulamento, e está descrito lá na página 30 dessa cartilha do guia, é com relação à suspensão e à rescisão por falta de pagamento. Esse daqui era um tema muito controverso, onde a maioria das vezes o seu cliente chegava e falava assim: eu sei dos meus direitos, e queria que aplicasse 15 dias, mais 30 dias, mais 30 dias e não sei o quê. Isso acabou totalmente com esse regulamento, inclusive para as operadoras de grande porte. Então aqui está dizendo que quando pode haver suspensão, está lá no artigo 70, a operadora pode suspender o serviço 15 dias após notificar o cliente sobre um débito vencido, ou o fim dos créditos, ou o fim da validade dos créditos. E o que essa notificação deve conter? Está lá no artigo 71. O motivo da suspensão, as regras e prazos da suspensão ou rescisão, o valor e mês do débito, no caso do pós-pago, alerta sobre a inclusão do cadastro de inadimplentes após a rescisão e prazo para restabelecimento do serviço se ele pagar ou fizer a recarga. E o que é mantido durante a suspensão?
Aí eles definiram regras muito claras sobre está suspenso, passou 15 dias, suspendeu. O que você pode manter? Para o SCM, que é o nosso caso, e a TV por assinatura, suspensão total após o prazo de notificação. Ou seja, passou 15 dias, suspende total. Não tem mais aquele negócio de diminuir a velocidade, nada disso, tá? Se for SMP ou STFC, apenas mantém a emergência, mantém o número por um tempo ou ter acesso ao atendimento da operadora. Só isso. Acabou aquele negócio de enrola, vai mantendo e vai enrolando. Não. E aí a rescisão do contrato, que fala nos artigos 73 e 76, ela pode ocorrer após 60 dias da suspensão, com nova notificação prévia. Para pós-pago, o operador deve enviar o comprovante da rescisão em até 7 dias, informando sobre o possível registro de débitos no sistema de proteção de crédito. Então aqui ele traz bem claro essa informação, tá? E isso daqui é algo que ajuda bastante. Justamente lembrando, aquele cliente que chegava e falava assim, eu conheço os meus direitos, agora ele tem que conhecer os direitos dele a partir da resolução 765 e não mais de qualquer outra do passado. Então isso daqui foi muito importante. Nós temos também uma situação onde mais para baixo desse guia, ele tem essas marcas vermelhas que está dizendo que essas regras são aplicáveis aos prestadores de SM, STFC, SEAC e SMP, independente da quantidade de acessos. E aí ele fala aqui, por exemplo, que, a fim de assegurar a fiscalização permanente ou acompanhamento das obrigações, os provedores devem manter documentos de natureza fiscal, dados cadastrais dos assinantes, dados de bilhetagem e ligações efetuadas e recebidas, bem como data, horário, duração da chamada, pelo prazo mínimo de 5 anos nos serviços que permitam a realização de tráfego telefônico e registro de conexão à internet pelo prazo mínimo de 1 ano nos serviços que permitam a conexão à internet. Isso daqui vai de encontro com o Marco Civil da Internet, que fala que os provedores têm que guardar os registros pelo menos 1 ano, mas lá no Marco Civil ele diz que as operadoras detentoras de sistema autônomo ou os sistemas autônomos. Aqui não, aqui fala de todos, independente da quantidade de acessos. Então isso daqui é importante estar atento. E isso daqui está no artigo 120 da resolução 777 de 28 de abril de 2025. Essa é uma resolução nova que ela traz um regulamento geral das telecomunicações e ela entra em vigor em 180 dias da publicação, que vai dar lá pelo dia 27 e 28 de outubro de 2025. Mas eles já trouxeram no guia como se isso estivesse valendo. E é isso. Chegamos ao final da explicação. Caso você tenha dúvidas, entre em contato conosco. Os contatos estarão na descrição desse vídeo, bem como deixaremos para você o link da Resolução 765, do Guia PPP e também dos 2 documentos elaborados pela Portal Resende. Para mais informações, é só nos chamar. Um grande abraço e até mais!